Queridos, a filosofia fala muito sobre o ócio, né? E sobre essa prática, principalmente em tempos mais que antecede a nossa realidade hoje. Isso era uma prática muito comum, o ócio, e era uma necessidade, era um tempo tirado para o descanso, um tempo tirado para a reflexão, e era um tempo, então, tirado para que pudesse melhorar a sua qualidade de vida através do pensamento. Era muito comum eles irem para as praças e ali ficar horas e horas num momento de contemplação, momento de silêncio, ou em algumas vezes se debatendo e conversando uns com os outros a respeito de outros assuntos, mas a tônica, a realidade era exatamente tirar um tempo de descanso, um tempo para a mente, um tempo para pensar, um tempo para investir na vida, um tempo para investir na qualidade de vida. Muito bem, mas quando nós olhamos a progressão disso, já na Roma Antiga, a coisa muda um pouco. O ócio, ele passa a negar o trabalho. Trabalhar para quê, né? Eu tenho um cantor que então fez uma letra sobre isso. E aí, o ócio era a negação do trabalho e também de uma vida plena. O trabalho não era bem visto. Quando nós olhamos para a vida cristã, e a gente vai ver aqui um pouco, é diferente, totalmente diferente dessa filosofia de vida. A prática do ócio, de um descanso e a prática de dizer, de negar o trabalho. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 15, até o versículo de número 17, João 15, de 1 a 17. E reiteradamente nós estamos falando aqui sobre esse tema, sobre esta proposta. É tempo de expansão, é tempo de avançar, é tempo de crescer, expandir. E diz assim a palavra: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, e não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém permanecer em mim, se não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tendo-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a minha alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar
a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos e fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Amados, esse texto, em João capítulo 15, essa narrativa toda que nós acabamos de ler agora, de narrar, é um texto assim que tem por finalidade, uma delas, esclarecer quem nós somos, quem Ele é, quem é Jesus. Então, é para trazer a nós esse conhecimento, esse entendimento. Para muitos, isso é novidade, porque ainda não sabem quem eles são e quem Ele é. Ainda não sabem quem é Jesus. Quando nós tomamos conhecimento disso, com certeza a nossa vida, ela flui mais. A nossa vida, ela passa a ter um significado maior e melhor. Isso facilita muito a nossa relação com o sagrado. Isso facilita muito a nossa relação conosco mesmo. Isso facilita muito a nossa relação com o nosso próximo e com a nossa comunidade. Foi dito aqui agora. Nós somos uma família que carrega o mesmo DNA, que é o DNA de Cristo Jesus. E esse DNA é acompanhado dessa identidade. Você quer conhecer melhor você, e você quer conhecer melhor Jesus? Vá então para a palavra. João é completo. E ele entra agora no capítulo 15, como nós acabamos de ler uma parte. E essa relação é uma relação gostosa. Foi, na Idade Média, criar um Deus carrasco, um Deus de carranca, um Deus simplesmente vingativo, e não um Deus justo. Foi criado um Deus que ele imprimia mais medo do que prazer. Ele imprimia mais distanciamento do que aproximação. Como eu estaria agora me relacionando com um Deus carrasco, um Deus vingativo, um Deus punitivo. E era assim, lá atrás. Mas quando se toma conhecimento de quem nós somos e quem é Jesus, onde nós estamos nessa relação, aí nós vamos entender que a nossa relação agora é prazerosa. Por quê? Você viu que ele nos chama não mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Ele não tem acesso, ele não tem liberdade. Mas ele chama de amigo. Nós cantamos há muitos anos atrás uma canção que diz assim: conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. Então isso facilita muito, querido, quando nós entendemos essa relação. E agora essa relação nossa com Ele, sermos chamados de amigo, de sabermos agora a nossa identidade, o nosso DNA, mas ela tem um propósito, tem uma finalidade específica. Não é simplesmente conhecer, não é simplesmente ser amigo, não é simplesmente tomar conhecimento da nossa identidade, quem nós somos,
e quem ele é, mas agora tem algo mais. É ter uma vida frutífera, uma vida que dê frutos. Bom, queridos, eu quero pensar um pouco com vocês sobre uma vida frutífera. Como isso funciona? E essa é a expectativa, o sonho de Deus para os seus discípulos. Se você olhar, então, esse capítulo 15, você vai entender isso. Você vai conhecer o que estava na mente e no coração de Deus. Formar um povo, abençoar um povo, proteger um povo, declarar que esse povo agora é da família dele, mas não para por aí. Um plano, um propósito nesse chamado. Eu vos escolhi. Nós não escolhemos a Cristo Jesus. Mas ele diz, eu vos escolhi com uma finalidade. E ele chamou cada um de nós. Eu tenho consciência de que eu fui chamado por ele. Agora é o seguinte, o que que ele espera de mim? E o que que ele espera de você? O que que ele espera dessa comunidade? Quando ele envia, quando ele chama, ele diz, e agora eu vos envio, ele espera de nós algo. Está patente aqui. É visível aqui. É notório aqui, sabe? Então que vocês deem frutos. Aí a gente fica assim, eu tenho dado frutos. Mas ele fala, não, muito mais ainda. Como assim? Ele fez milagres com abundância. Ele olha para nós e diz assim, eu chamo vocês, eu sou o Deus da abundância, eu não sou o Deus econômico com relação a isso. Agora eu espero de vocês que vocês frutifiquem, que tenham uma vida frutífera. E não uma vida estéril. Deus se frustra com Israel. Israel era a convocada, a eleita, a chamada para dar frutos. Porém, não correspondeu ao chamado de Deus. Irmãos, sintam-se privilegiados em Deus nos escolher. Os olhos dele estavam sobre, diríamos entre aspas, uma elite espiritual. Uma nação poderosíssima. O povo que ele chamou para ser voz dele, para representar ele e dar frutos. Só que Israel não faz isso. Deus, então, agora, ele olha para nós. Primeiramente, olha para os seus discípulos. Vocês viram a convocação lá atrás, o primeiro milagre, depois nós vamos falar sobre o outro. Vocês viram lá atrás, chamou Pedro. Depois de um tempo estar ali lutando a noite inteira e não consegue absolutamente nada, ele diz, vão agora para o largo, para a parte mais profunda e lance as redes. Lançaram. Muito peixe, só tem um detalhe. Largaram tudo, ali na praia, a melhor pesca deles, o melhor momento deles, e sabe o que que eles fazem? Passam a seguir a Cristo Jesus. Vai estudar um pouco sobre a vida de Pedro. Fica um desafio para vocês, então, e para todos nós, conhecermos esse personagem emblemático, Pedro. E esse Pedro foi o homem que Deus usou também para a expansão do reino de Deus. Uma vida frutífera, querido, passa pelo chamado de Deus, corresponde às expectativas de Deus com relação a isso. Segunda coisa, quando nós olhamos
para esse texto, percebemos algo, que é um processo para a gente gerar frutos. Eu não conheço muito da questão da parreira. Eu não conheço muito da plantação de uvas. Alguém aqui conhece e domina? Nós temos entre nós irmãos que plantam café. Eu não conheço. Mas eu sei que, à luz da palavra e procurando conhecer um pouco mais a respeito nos livros, a gente percebe que chega um momento quando ela começa a perder o seu vigor, quando ela não transmite da raiz até o fruto. Então algo precisa de ser analisado. E aquele que tem essa experiência, ele detecta que há uma anomalia com relação a isso. Aquela árvore, aquela parreira, que agora não está produzindo. Aí é necessário passar por um processo. E esse processo, muitas das vezes, a gente não quer passar por ele. Quando nós não estamos frutificando, quando nós não estamos dando bons frutos na nossa vida e na nossa existência, é tempo de parar. E pedir ao Senhor que, através do Espírito Santo dele, vem e pode e corte. Eu achei interessante porque a palavra cortar, muitas vezes ela é mal entendida no meio cristão, evangélico, dizendo que cortar é uma eliminação total. E cortar aqui não é um corte total, porque se cortar, morre, mata. E aí, aquelas folhas, aqueles galhos, melhor dizendo, aqueles galhos mais frágeis, eles vão perdendo o seu vigor e vão tocando a terra. Chove, lama, o barro, o vento, e aquilo sufoca, e ele pode perder todo o seu vigor e perder toda a sua vida ali. Tem uma palavra que eu não vou citar aqui, não há necessidade, no grego, que fala exatamente o que é esse cortar. É totalmente diferente da nossa língua portuguesa. Cortar aqui é você ir lá naquele ramo que já está fragilizado, aquele ramo que já está sem respirar, sem vigor, aquele ramo que está à beira da morte, aquele ramo que está à beira de um distanciamento da seiva, é você limpar aquele lugar, você então dar uma nova direção para aquele ramo e amarrá-lo na videira. Amém? Aí, querido, esse ramo, uma vez que é tratado dessa forma, esse é o corte que a Bíblia fala. Depois, se você quiser conferir isso, vai ver o que significa essa palavra cortar. E tem mais, ele limpa. Que coisa boa. Limpa, sabe o quê? Aqueles galhos secos. Limpa aquelas folhas que estão com ferrugem, com praga. E aí, amados, começa uma nova vida e uma nova realidade. O ramo caiu, que seja levantado, que receba apoio, e agora junte-se ele a outros ramos. A gente pode fazer uma aplicação para a nossa vida e a vida espiritual, a vida da comunidade. Não é cortar. Não é fazer uma cisão de uma forma abrupta, violenta. Então, está lá. Vá lá, abrace, receba, dê apoio e junte-se ele aos ramos. Junte-se
então aos outros para que ele possa receber um novo vigor. Amém, gente? Uma nova vida. Esse é o processo quando então não está acontecendo de que nós não estamos frutificando. E por que nós não estamos frutificando como deveria frutificar? O que é? Eu não posso dizer para você, olha, não é uma questão de não ter estratégia, não é uma questão de não ter uma visão, não é uma questão de não trabalhar, mas isso é uma questão de espiritualmente falando. E a gente precisa então de entender isso. Como está a vida espiritual? Agora, isso é você e Deus. Isso é você e Ele. No mais íntimo, no mais profundo do seu ser. Aí, queridos, é aquele momento em que a gente percebe que há alguém que está perdendo energia, alguém que está perdendo vigor, alguém que está perdendo entusiasmo, alguém que está perdendo alegria. Chegou a hora de ser povo de Deus, família de Deus nessa vida. Querido, outra coisa que é quando não está frutificando, e esse processo da frutificação envolve disciplina. A disciplina, já falamos aqui, a disciplina muitas das vezes ela tem sido mal usada. Não é afrouxar, mas muitas das vezes a gente vê falta de amor, de graça, quando vai disciplinar um irmão. Fica pior. A disciplina que não é aplicada com graça, com misericórdia, não ganha, perde. Você não aproxima, você faz a pessoa distanciar. E quando está acontecendo isso conosco, ele mesmo diz: a disciplina é algo necessário para o rebanho. A disciplina é algo necessário para a família da fé. A disciplina é algo agradável que no primeiro momento não pareça ser, ou não parece ser agradável. Mas, amados, tem um fim proveitoso, diz a palavra de Deus. Quem quer produzir muito, precisa de uma limpeza. Olha o que diz o texto. Você viu que ele olha aquele ramo que está tocando na terra, e está lama, barro, está distanciando, perdendo vigor, energia, etc. E agora tem um outro aspecto. Precisa de limpar. Aquele então que entende dessa cultura, então nos ensinou, e esse que entende também é Jesus. É necessário limpar, sabe, aqueles excessos. Ouvindo um irmão, ele diz o seguinte, que quando você olha aquela árvore frondosa, viçosa, bonita, atraente, e aí, a princípio não é a hora do corte. Ela é bonita, saudável, frondosa, está ali, né, de uma estética que causa inveja. Olha aqui. Mas aí corre o risco. Aí corre o perigo. Você sabe o que eu aprendo nesse texto? É hora de podar. Mais uma vez. Como é isso, meu Deus? Se a árvore está desse jeito, folhas bonitas, e eu achei que limpar era tirar impurezas. E a limpa aqui, que é essa poda, sabe para quê, querido? Por quê? Aquelas folhas, olha aqui, aqueles galhos que estavam tão exuberantes, estavam roubando a energia de outros. Amém, gente? E sabe o que acontece?
Ele diz, então, é necessário que passe pela poda. É necessário que passe agora pela limpeza. Oh, querido. E às vezes os excessos atraem. E a gente precisa ter um cuidado muito grande com relação a isso. Terceiro lugar, quem permanece nele tem uma vida frutífera. Não tem como, gente, não tem como dar frutos fora dele. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é aquele que cuida da vinha. Todo ramo que estiver ligado em mim, ele tem que dar frutos. Não tem como não dar frutos. Mas ele acrescenta aqui, permanecer. 10 vezes você vai encontrar nesse capítulo a palavra permanecer. Se não fosse necessária ou necessário, então não estaria aqui. Então nós fomos chamados para essa realidade, a nossa atenção é chamada para essa realidade, permanecer em Cristo Jesus. É por isso que existem crentes frágeis demais, fracos demais, crentes que estão praticando o ócio. O ócio foi considerado depois como um preguiçoso. Por isso que veio a palavra ociosidade. Para que trabalhar? Eu não nasci para trabalho, eu não nasci para sofrer. Esse tipo de filosofia que foi cantada. Mas eu tenho que permanecer nele. Amados, isso é uma ordem e não uma opção. Não tem outra escolha. Se eu e você nós não permanecermos nele, a nossa vida será infrutífera. Digo mais, uma vida sem significado. E quando perde o significado das coisas, perdeu tudo. Se você perder essa realidade, amado, você perdeu tudo na sua vida. Ele diz, olha, tem mais. Você precisa de permanecer em mim. Porque isso fala a respeito da salvação. Vou deixar uma coisa bem clara aqui, para aqueles que estão sendo discipulados e para você também. Há um hino que diz que segurança tem em Jesus. Há uma doutrina maravilhosa em todo o escopo de doutrina da nossa igreja, está na Bíblia, que nós adotamos, chama perseverança dos santos. E aqui nós encontramos isso. Mas quem permanece em Cristo Jesus tem salvação garantida. Amém? Você não perde a salvação. Você já pensou que loucura hoje você dormir salvo e amanhã você acordando não salvo? Agora tem essa segurança, mas isso tem uma condicional. Eu preciso estar nele, permanecer nele. Não tem como. Quem não permanece nele ainda não é um discípulo dele. A prova de um discípulo de Cristo é aquele que permanece nele. Ele é firme. Ele é firmado. Ele é bem posicionado. Se é uma coisa que o discípulo de Cristo tem, é posicionamento. Amém, gente? Ele tem firmeza. Agora, uma vez, se ele está em Cristo Jesus, se ele permanece em Cristo Jesus, a sua vida é totalmente frutífera. Ele ama.
porque ele sabe que é amado, aleluia. Ele ama, porque ele tem essa consciência, eu sou amado por Deus. Ele serve com prazer e não mais com peso. A sua vida é totalmente diferente. Queridos, Deus nos chamou para uma vida frutífera, para cumprirmos o seu propósito. Olha, onde não há frutos, ali não tem vida. Você pode repetir isso comigo? Onde? Ali não tem vida. Sabe como será percebido vida no setor sul e na sua vida, na sua casa, na sua família? Sabe? Quando os frutos estiverem sendo visíveis. Aleluia! Ali tem vida. Ali tem vida. Glória a Deus. Agora nós podemos produzir muito mais do que nós estamos produzindo, ou do que nós já produzimos na vida. Aleluia! Sem nenhuma vaidade, sem nenhuma ostentação, sem nenhuma pretensão. Nada. Aí a gente pode produzir muito mais, muito mais. Sabe qual é o problema, queridos? É que nós nos acomodamos com o que nós já temos. E aí nós nos tornamos ósseos. Aí nós vamos para a praça da vida. Ficar ali elucubrando, arrazoando, e fazendo então com que a mente se descanse e encontre significado. No reino de Deus é totalmente diferente. Eu estou produzindo e eu vou produzir muito mais. Sem ativismo, sem idolatria dos números, sem idolatria das estruturas, sem idolatria da capacidade dos recursos. Mas, querido, oi! Quem está em Cristo Jesus, ele tem esse desejo. Espero hoje que o Espírito Santo provoque isso no seu coração. Ao sair daqui, de uma forma bem espontânea, bem natural, Espírito Santo de Deus, me use, me capacite. Vai acontecer. Aleluia. Terminando. Quem permanece nele tem alegria no seu coração. Olha para o seu irmão, quem permanece em Cristo tem alegria. Ele é alegre, transmite alegria, transborda alegria. E onde ele passa, ele deixa alegria. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque ele entendeu quem ele é, o seu DNA, a sua identidade, qual é o plano, o propósito e qual é a expectativa de Deus para a vida dele. Não é uma vida vazia, ociosa, infrutífera. Espero que você tenha entendido esse recado de Deus, do coração para coração. Feche os seus olhos e vamos orar, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor nos chamou para vivermos o melhor, desfrutarmos o melhor do Senhor para as nossas vidas. O Senhor nos chamou, Deus, para fazermos o melhor. O Senhor nos chamou, Deus, para fazer com que o reino do Senhor se expanda nessa terra. O Senhor nos chamou, Deus, para que possamos gerar frutos, dar bons frutos. E muitos frutos.
Oh, Senhor, o Senhor nos chamou para que permaneçamos no Teu Filho amado Jesus. Para que estejamos ligados e conectados com Jesus, o Teu Filho. Senhor, uma palavra super desafiadora, mas uma palavra possível de viver e de praticar, sem pressão, sem aflição, sem cobrança, sem medo, sem nenhum tipo de reserva, mas, ó Deus, com uma convicção na alma de que nós estamos aqui para gerarmos e produzirmos bons frutos. Senhor, coloco mais uma vez a vida dessa comunidade. Percebo, nós podemos perceber que muitos irmãos estão com os ramos, a sua vida lá embaixo. Precisa das nossas orações, precisa do nosso apoio, precisa do nosso acolhimento, precisa do nosso interesse, precisa da nossa empatia, de trazer esse ramo, trazer esse galho que perdeu a energia, que perdeu o seu vigor, que se perdeu, trazê-lo, amarrá-lo. Oh, meu Deus, trazer ao convívio da comunidade. Oh, Deus, abençoa o setor sul nessa realidade. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós declaramos aqui pela fé que cada um desses irmãos que estão aqui, pelo poder do Teu Espírito Santo, sejam provocados para tal, gerar frutos, ganhar almas, lançar a rede para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.